Está no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, execução penal. Para tanto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Fátima Trimulé, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutora Fátima. Boa noite a todos os telespectadores da Campos de Minas. É sempre uma honra poder estar aqui participando desse programa que é de uma importância grande para a sociedade, né? Que é uma informação em tempo curto, mas dentro do máximo que a gente puder explorar o tema. Nós é que agradecemos a presença e o conhecimento da senhora aqui. Doutora Fátima, para nós iniciarmos essa nossa conversa sobre execução penal, eu gostaria que a senhora desse em linhas gerais, explicasse para os nossos telespectadores o que é execução penal. Bom, o próprio nome, execução, vai ter que executar algo, né? Execução penal, na realidade, faz parte do processo criminal, né? Hoje nós estamos tratando de execução penal, o cumprimento da pena, que efetivamente foi determinado por uma sentença após o seu trânsito em julgado. O que significa isso? Após esgotados todos os recursos possíveis que foram interpostos em favor daquele que está sendo julgado. Então, a execução penal efetivamente vai cumprir a pena que foi imposta pelo Estado. Aquela ordem, né? A ordem. Porque tem muita gente que às vezes pensa assim, foi condenado a 5 anos, mas continua na rua. Não entende que, igual a senhora falou, tem que esperar vir o trânsito para depois determinar o cumprimento. Todas as etapas possíveis de recurso. É claro que as pessoas não querem nunca chegar nessa etapa e prorroga-se o máximo. Qual o entendimento desta causídica? Se está devendo, vamos pagar para ficar livre. Para a vida seguir, vida que segue. Porque em que pese ser trabalho do advogado, buscar recursos, né, tem que deixar claro para o seu constituinte, né, para aquele que está sendo processado, que uma hora vai ter que se pagar a conta. É uma conta com a justiça criminal, com a sociedade. E o Estado, ele vai, com certeza, de maneira efetiva, cumprir o seu papel de credor, né? E passa a ser o credor. Ele vai cobrar. Então, essa execução penal ela tem que ser muito bem trabalhada com o cliente, aqueles que foram constituídos, os nossos colegas advogados, que essa responsabilidade maior. É talvez a etapa do processo mais difícil. Porque ninguém quer que ele chegue, né? Ninguém quer receber um cúmplice, um mandado de prisão, né? Muitas das vezes o cliente nos procura, doutora, chegou o recurso? Falei, chegou. Infelizmente nós conseguimos redução da pena, ou não foi provido, o que vai acontecer? É mais tranquilo você se apresentar para ter uma credibilidade com a justiça, eu estou devendo, vim aqui iniciar o meu pagamento. E pode, inclusive, nessa circunstância, pedir que se faça uma certidão da apresentação espontânea, porque está mostrando para o Estado, para a sociedade, eu devo vir pagar. Porque é muito mais tranquilo do que o desconforto de ser abordado em qualquer local com mandado de prisão, que é cumprimento da pena. Vai vir aquele bando de polícia, aí, né? Vão ligar para advogado, vão ficar apavorados, né? Mas a execução penal realmente é o fechamento do processo, né? E a parte mais difícil de ser cumprida. Porque quanto mais fácil o cumprimento da pena, mais difícil de ser cumprido. É verdade. Agora, doutora Fátima, aproveitando essa questão de ser a parte mais difícil do processo, a pessoa que foi condenada, a pessoa que está sofrendo essa execução penal, ela tem algum tipo de assistência do Estado ou ela fica julgada lá no presídio, aonde for? Como é que funciona isso? Não. Eu falo reeducando, porque falar o condenado parece uma coisa, é muito pesado. Né? E tecnicamente, e de uma maneira, hoje já usada de uma forma de a pena digna, né? Vamos usar o termo reeducando. Ele tem alguns direitos, né? Os direitos do reeducando, eles estão
instituídos na Lei de Execução Penal, há uma lei própria, somente para acompanhar o cumprimento da pena, né? Que é a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que vulgarmente chamamos de LEP, né? Tem os direitos do condenado, ou melhor, do reeducando, né? Vamos nos policiar com a fala. Ele tem direito à educação, ele tem direito à saúde, ele tem direito à alimentação adequada, assistência médica, ele tem que ter uma pena digna, ele tem que estar acautelado na responsabilidade do Estado, mas ele não é um qualquer ser que está ali, não. Ele é um ser humano com direitos e deveres, né? Então, a própria Lei de Execução Penal, ela já vem trazendo os direitos do reeducando. Um deles, até também a questão da religiosidade, né? Ele tem direito também à prática religiosa. E hoje eu não estou aqui para polemizar a Igreja Católica, mas todas as pessoas falam assim, mas ele agora é evangélico. Não é aquele evangélico. Tem que verificar quem está dando assistência por reeducando. Muitas das vezes só está entrando lá algumas bíblias. Então ele se agarra ali e de repente as pessoas falam, agora ele é crente. Não, ele tem a palavra à disposição, ele começa a fazer leitura, né? Mas é importante, são momentos de reflexão, para que ele realmente reflita tudo aquilo que ele fez durante um momento da vida. Todos nós estamos passíveis de praticar qualquer delito, do menor ao mais grave, né? E nós não podemos fazer um pré-julgamento. A sociedade, ela tem que torcer e colaborar para que esse reeducando, ele volte para a sociedade com condição de convivência com a sua família, com o seu vizinho, com a sua comunidade, oportunidade de trabalho, porque senão, na verdade, seria óbvio e mais prático que tivesse pena de morte. Porque se ele vai entrar e nunca mais vai poder sair como um ser humano melhor, né? Realmente ele tem que ter esses direitos, assim como ele tem diversos deveres no cumprimento da pena. Aproveitando que a senhora está falando dessa questão dos deveres, eu sempre fico muito polêmica essa questão da gente falar de direitos e deveres do reeducando, como a senhora muito bem colocou, porque, infelizmente, nós temos uma sociedade que está meio naquilo que a gente chama no direito de lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. E a gente só entende a capacidade humana, ou melhor, a dignidade humana, quando a gente está ali na lida diária vendo que o preso passa, né? E se aquilo ali realmente traz algum benefício ou é suficiente para ele se reintegrar à sociedade, que é o mote da execução penal, né? Reintegrar essa pessoa à sociedade. Essas assistências, doutora Fátima, elas perduram depois que esse reeducando sai? Essa questão de assistência ao trabalho, assistência social, assistência à saúde, ou elas são dadas apenas nesse momento de custódia? Bom, logo após o egresso, né, ele tem direito legal, que está prescrito na Lei de Execução Penal, de 2 meses após a sua saída, prorrogável para um período também de 2 meses. O que significa isso? Ele acabou de sair, não sabe nem para onde vai. Ele não sabe nem onde a família dele está morando. Né? Onde eu estou, o que eu vou fazer? Então, ele legalmente tem esse direito. A gente não vê essa prática, pelo menos pessoalmente eu não tenho visto com relação a clientes meus, até porque, caso ocorresse situações dessa natureza, buscaríamos as soluções legais, né? Mas, pela Lei de Execução Penal, ele tem o direito por 2 mais 2 meses de uma assistência, de estadia, de busca de alguma colocação, alguma coisa dessa natureza. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. E mais do que o que é legal, é humanidade, né? A gente, às vezes, tem o costume de passar pelas pessoas e não achar que aquele problema poderá acontecer com alguém próximo, né? E realmente vai acontecer, na maioria das vezes, com a maior parte da sociedade. Existem aqueles problemas visíveis e aqueles ocultos que as pessoas não apresentam. Mas nós temos que ter um cuidado maior até com aquele que saiu do que aquele que está entrando para o sistema, né, prisional brasileiro. Infelizmente, o Brasil é um reflexo do mundo todo.
caótico, o Estado que apresenta toda hora leis novas, mas não dá condição de cumprimento, né? As comarcas superlotadas. Temos exemplos aqui do nosso presídio, que hoje, com o trabalho, né, ostensivo da execução penal, e não vou dizer que só tem coisa boa, tem problemas habituais e pontuais, que nós que militamos na área criminal, aqui não é momento de trazermos pontuar esses problemas, mas dizer que nós não estamos fora do sistema prisional brasileiro. Nós somos uma amostra, e uma amostra que a gente pode, de forma até uma certa tristeza, que enquanto operadores do direito, nós nos sentimos muitas das vezes, né, incapazes de fazer cumprir o direito daquele constituinte. E não fala só daquele que pode pagar, não, é daquele que também não pode. Não adianta ter dinheiro ou não ter, se não houver uma efetividade do cumprimento da pena. E eu falo mais, o Estado ele não pode ser omisso. Por quê? Até que passe a primeira etapa do processo e a pena chega, o chamado preso provisório ele está ali esperando quanto ele vai dever para o Estado. Mas no momento que ele já sabe quanto ele deve, o Estado tem a obrigação de fazer com que esse cumprimento se faça no tempo certo. A gente às vezes ouve, às vezes não todos os dias, minha pena já está cumprida, meu direito já passou, os benefícios estão vencidos. Meus benefícios estão vencidos. E é lamentável. É lamentável porque realmente todo aquele que está devendo quer pagar, mas quando ele passa a ser o cobrador do direito, ele também quer receber. E o recebimento é qual? Ele ter o seu direito no momento certo. Não tem que existir um sistema engessado. Tem que existir a eficiência do Estado. Porque se o Estado não tem eficiência para cumprir o papel dele, ele tem que mudar a sua postura e não jogar nas mãos de nós, operadores do direito, a responsabilidade com as famílias dos nossos constituintes e dos nossos constituintes. Nós ficamos, eu digo até que o advogado, o que está acontecendo hoje? Ele, 5 anos de faculdade, né, um exame de ordem que é muito sério, e depois nós temos que ir no INSS pegar uma carteirinha de paciente. É verdade. Lamentável, lamentável. Eu não falo isso por mim, porque graças a Deus, eu tenho porta aberta onde eu quiser. Porque eu tenho facilidade de acesso. Eu posso não ter o resultado que eu quero, mas eu busco, né? Enquanto tem alguns colegas que não têm nem coragem de advogar, de militar no direito criminal. Porque parece que é um monstro. Mas, gente, é constitucional, todo ser humano tem direito à defesa. E não é nada do outro mundo, não. A diferença é que há aqueles que têm recursos para os que não têm. Essa é a nossa diferença da execução penal. Bom, nós vamos continuar nesse assunto, mas antes vamos para um breve intervalo. Se você tem dúvidas sobre a execução penal, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Voltamos já, não saia daí.